Bom dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Não vou pedir um bom dia mais entusiasmado, porque a Gladys já fez isso, e eu percebi que está todo mundo animado por um domingo de sol, frio, mas um domingo de sol, o sol que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá vitamina e nos dá a oportunidade de recomeçar mais um dia nessa existência terrena. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vocês recordam disso? Hoje se fala tanto do meio ambiente pela própria sobrevivência da humanidade. Então é um dia que a gente deve sempre recordar, porque essa casa comum chamada Terra é a casa de todos nós. É o lugar onde nós progredimos, onde nós ambientamos a nossa experiência, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. É aqui que os espíritos tiram as melhores experiências para o seu progresso infinito, até atingirmos a perfeição. Então é necessário que a gente cuide da nossa casa comum, da nossa casa, chamada planeta Terra. E hoje é um dia dedicado, muitas instituições de ensino pelo Brasil e pelo mundo afora vão comemorar e vão fazer uma série de atividades de palestras, seminários e discussões sobre o meio ambiente, principalmente chamando a atenção para as mudanças que estão cada vez mais evidentes no nosso mundo, e a gente não pode deixarmos enganar. Quando nós éramos crianças, nós vivíamos aqueles tempos da primavera, verão, outono e inverno, realmente como eles eram. Hoje em dia, às vezes, em um dia só você tem as 4 estações. Isso não é normal. Isso já são mudanças significativas que vêm acontecendo pela ação do ser humano. Nós aprendemos no meio espírita, nos ensinos que o Espiritismo nos traz, principalmente nas obras de Kardec, que nós somos seres sociais e estamos inseridos neste mundo para melhorar o mundo que nós estamos vivendo. É uma orientação muito importante, porque nas nossas ações no mundo, nós nos devemos pautar por isso. E melhorar o mundo significa o quê? Usar das tecnologias, das políticas, das ações humanas, tudo que está ao alcance delas para melhorar a vida do ser humano. Então, se nós estamos inseridos em determinados segmentos da sociedade, nós devemos usar da nossa capacidade de mobilização, de força, de garra, enfim, de criação, para trazer bem-estar para todos esses que dividem essa mesma casa. Então, que a gente possa sempre, todo ano, lembrar que o dia 5 de junho é um dia dedicado ao meio ambiente, é um dia dedicado à nossa casa. Muito bem. Hoje o tema que nós trouxemos para a reflexão é medidas de segurança para a paz interior. Depois de mais de 2 anos distantes do trabalho de divulgação do Espiritismo, eis aqui nós, novamente, nesse salão que nos brinda com a presença de vocês. Um nome que nós dedicamos a esse salão de um grande educador, Vinícius Pedro de Camargo, aqui da cidade de Piracicaba, uma vida que precisa ser sempre lembrada, porque a dedicação dele à educação e a educação dos espíritos através do ensino do Evangelho foi sempre uma pauta da sua vida. Então estamos aqui hoje para tentar falar um pouco, claro, de uma forma bem rápida, porque o tempo não permite o aprofundamento, mas trazer algumas questões importantes sobre como buscar esta paz interior. Parece até palestra de autoajuda. Não, não é. Será que o Espiritismo ajuda a gente, ou a cada um de nós, a nos conectarmos com esse sentimento de paz? Porque a paz é um estado de alma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que nós buscamos a paz dentro de nós, usando os recursos que o Espiritismo nos fornece, enquanto uma área do conhecimento, para poder, a partir daí, estabelecer esse vínculo com nós mesmos, de equilíbrio, de fortalecimento, de resignação, de luta, de coragem, de esperança, de fé, tantas outras necessidades que o espírito humano tem e que a gente pode aurir forças e recursos que a doutrina espírita e muitas áreas do conhecimento comum também tem e que nos fornece aí uma série de elementos para podermos buscar essa paz interior. Muito bem. A vida, de uma forma geral, ela é repleta de grandes desafios. Vocês concordam?
Desde que nós nascemos até a hora em que o véu da vida se desfaz, né? A vida é um grande desafio. Quando nós estamos lá na infância, o grande desafio para aquele indivíduo é aprender a andar, é aprender a se equilibrar. E quantos tombos a criança não toma até que ela consegue se equilibrar ali, né? Dentro da sua própria força, e ela começa a dar os seus primeiros passos frente ao seu progresso. A gente até brinca, né? A geração de hoje parece que sai da barriga da mãe já mexendo no celular, andando. Não chegamos ainda nesse nível de evolução. Mas a gente percebe que todos nós passamos por essas fases da vida. E é importante que a gente entenda isso. Independente da classe que a gente nasça, né? Da onde nós estamos vivendo, o país, enfim, todos nós passamos pelas mesmas fases de desenvolvimento. É claro que as oportunidades são muito diferentes que cada um recebe, mas, a princípio, todos nós nascemos da mesma forma e enfrentamos as mesmas dificuldades para esse processo inicial da nossa existência. E quando a gente vai crescendo, né, a gente vai lidando com outros tipos de problemas ou desafios. Quando nós estamos lá no jardim da infância, o desafio não é só aprender a ler e escrever. O desafio é aprender a dividir. Não é assim que os educadores falam? Precisa dessa convivência na escola para que a criança aprenda a dividir. Porque, do contrário, ela estabelece um vínculo egoísta extremamente forte consigo mesma. E ela não divide brinquedo, ela não divide nada. Então tem lá, né? As escolas fazem um dia do brinquedo para que as crianças aprendam a dividir. E de onde vem esse egoísmo? As referências técnicas a respeito do comportamento infantil são várias, vastas. Mas a gente entende, né, que ali, do ponto de vista espírita, é um ser que reencarnou e que traz ali para aquela experiência humana infinitas bagagens que ele teve no passado, ou que ela teve no passado. E isso vai aflorando no momento em que a vida vai acontecendo. Por isso que o Livro dos Espíritos nos traz uma referência a respeito disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo também. Que é missão dos pais levar ao coração daquele novo reencarnante medidas, né, éticas e morais para que essas tendências ainda inferiores sejam sufocadas por um processo de educação. Sufocadas no sentido de você mudar, né, aquela acepção, aquela concepção de comportamento. Porque se não deixar, né, as crianças viram tirânicas. Existe um filme que trata desse assunto chamado O Senhor das Moscas. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas se a gente procurar lá na internet, no Google, como eu sempre digo, né, no nosso oráculo da modernidade, se não está no Google, não existe. Né? É impressionante a capacidade de informações que essa ferramenta de busca tem, mas enfim, procurem lá, O Senhor das Moscas, e que traz uma reflexão profunda de como é que as crianças ficariam se não houvesse o braço da educação lidando ali no processo de formação deles. Né? Muitos irão herdar a tirania, porque eclode da própria alma as experiências do passado. Mas só coisa ruim? Imagina, as coisas boas também. É por isso que um outro filme que eu sugiro para a gente entender esse processo evolutivo é As 200 Crianças do Dr. Korczak, que também é um filme que trata da educação, mas esse emociona a nossa alma, porque o Dr. Korczak viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele, né, através de um processo educativo diferenciado, ele trouxe uma forma das crianças agirem uma espécie de tribunal onde elas mesmas aprendiam as questões morais e ajudavam as outras crianças a analisarem os erros que cometeram. Não no sentido de julgar, mas no sentido de formar ali uma pequena contribuição naquela sociedade, naquele pequeno grupo, para que as crianças ambas aprendessem umas com as outras. E o Dr. Korczak morreu, desencarnou nos campos de concentração junto com aquelas crianças. Então, é um filme que emociona muito porque eles remetem muito a essa questão educativa
E essa é a parte da vida do Dr. Korczak que foi de renúncia, porque ele era uma pessoa na sociedade alemã extremamente bem vista, e ele poderia ter se resgatado. Ele poderia não ter morrido, ele poderia ter escolhido um outro caminho. Mas ele escolheu doar-se até o final da sua existência por aquele grupo de crianças, porque ele acreditava no potencial do ser humano. E é assim que a gente tem que ver esse desenvolvimento, essa experiência humana que nos traz grandes desafios, que traz também ótimas experiências. Porque quando a gente chega, por exemplo, na adolescência, qual que é o maior desafio da adolescência? É a gente ser aceito em determinados grupos. E não é fácil fazer isso. Por isso que o educador precisa estar ali, sempre atento ao que está acontecendo nos momentos de convivência ali no grupo, fora da sala de aula, fora daquele espectro onde o professor fala, interage, usa as metodologias ativas hoje, que tem aquelas aulas invertidas, o aluno mesmo pesquisa, apresenta o conteúdo. Ali você vai ter uma dimensão do que está acontecendo. Mas na hora do intervalo é onde tudo acontece, de verdade. É onde aquele pequeno ser que estava no seio da sua família protegido passa a ser inserido numa convivência diferente. Que ele começa a lidar com determinadas faculdades, determinadas transformações que ferem profundamente a sua alma. O corpo é diferente, a cabeça é diferente, os hormônios são diferentes, tudo é diferente. E ele ainda precisa, nesse processo de transformação, se conectar com outras pessoas da mesma idade. E ainda ser aceito por elas. Então, é necessário que a gente compreenda, do ponto de vista cristão e espírita, que as nossas ações nesse momento precisam ser as mais produtivas possíveis para fazer com que as pessoas se conectem de verdade. Aprendam a se respeitar. Aprendam a valorizar o que as pessoas têm de bom, para que elas também, nesse processo de vivência social, esse indivíduo passe, portanto, a ter uma experiência positiva. Do que eu estou falando? Hoje, se fala muito nos bullying que as crianças vivem desde a infância, na adolescência e também na juventude, e isso sempre existiu. Sempre existiu na face humana, na experiência humana de forma geral. Não se falava tanto e não se via os problemas decorrentes desse comportamento. Porque muitos souberam sobreviver às ações perniciosas do bullying, mas outros não. Outros carregam ainda na alma todas as ações decorrentes daquelas intervenções pejorativas. Olhando de fora, parece natural? Não, não é natural. Porque isso decorre do quê? De um processo de educação. A criança não nasce preconceituosa. O preconceito vem daquilo que ela vê nas relações com os adultos. Então, é a missão dos pais fazer de tudo com que aquela criança, aquele ser, aprenda a se orientar sob a égide da ética, da moral e dos bons costumes e mais, com o respeito à criatura humana. Independente se pensa diferente, independente se tem um jeito diferente, não importa. Nós estamos inseridos na sociedade para esse aprendizado. E a vida vai se ressignificando, a vida vai se alterando. A gente entra na juventude, vai para a faculdade e as coisas mudam, porque as festas vêm, as experiências se potencializam. Depois vem a vida madura, a gente casa, a gente acha o nosso amor, depois a gente desacha o nosso amor. A gente acha que aquela pessoa vai ser a pessoa que a gente vai viver o resto da vida e de repente as coisas mudam. E a gente está o tempo todo mudando a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos em franco desenvolvimento. A vida não para. A vida não entra na inércia. A inércia somos nós que fazemos. Porque o tempo todo nós estamos nos relacionando uns com os outros na sociedade, no mundo, na vida, no trabalho, na faculdade, na escola e tudo mais. E nós estamos mudando o tempo todo. Por isso que há 10 anos atrás nós éramos de um jeito, hoje nós somos diferentes. E como é que nós vamos estar daqui a 10 anos? Vai depender
das escolhas que nós estabelecemos. Esse mundo de hoje trouxe uma grande ressignificação para a própria existência. Esses dias nós estávamos conversando com alguns amigos que refletem sobre a vida do ponto de vista espírita, e um deles falou assim: parece que nós entramos na pandemia de um jeito e saímos da pandemia de outro. E é verdade. As coisas mudaram, os hábitos não são os mesmos, as pessoas não são as mesmas. Muita coisa mudou. Tem pessoas que mantiveram o estado de espírito do mesmo jeito, passaram por esse processo de isolamento e absolutamente nada mudou. Mas para muita gente, esse tempo de isolamento fez muito mal. Porque aquilo que a pessoa vivia em termos de sentimento, em termos de sociedade, em termos de engajamento na sociedade, em termos de relação uns com os outros, porque cada um tem o seu jeito de ser, que precisa ser valorizado e respeitado, mas algumas questões parece que foram potencializadas. Então é necessário que a gente ache um ponto de equilíbrio nessa transformação, ou nesse recomeço, ou nesse restart, da gente recomeçar a nossa vida em sociedade, de forma que a gente reconstrua os caminhos que virão no futuro, de maneira a vivermos bem. Porque o desejo que nós temos é que as pessoas vivam bem sempre. Vocês concordam? Vocês que estão aí assistindo a gente pela internet, a busca pela felicidade e a busca pela paz, a busca pelo equilíbrio, deve estar em pauta o tempo todo em nossas vidas. Como é que nós buscamos isso? Será que é só a religião que promove equilíbrio? A religião no sentido institucional, aquela que tem a função de religar a criatura ao Criador, a religião que faz uma discussão teológica dos ensinos do Evangelho, do Antigo Testamento. Será que é só a religião que permite que o ser humano se reequilibre na vida? Não, não é apenas a religião. A religião é um dos instrumentos que o ser humano se utiliza para se reequilibrar. Mas existem muitas outras coisas que a pessoa faz e que lhe traz satisfação e alegria. Quer ver uma coisa que parece até boba, mas para muita gente, acordar no domingo de manhã, fazer uma caminhada ou fazer uma corrida e depois comer um pastel na feira é um motivo de alegria e satisfação. Porque comer pastel parece a prática do brasileiro. E muita gente faz isso. Porque naquele momento de descontração, a gente interage com outras pessoas. Para outras, é ir na feira. As feiras de domingo são muito visitadas. A feira de Campinas é de um jeito. São Paulo, para quem já foi, é um outro universo, é um outro mundo. Todos aqueles feirantes gritando, falando o tempo todo, a gente entra, parece uma balada, de tão profundo que é as relações ali. Então, para muita gente é isso. Para muita gente é meditar. É fazer um momento de introspecção, de oração íntima ali, no seu ambiente familiar, no seu quarto, na sua casa. Para outras pessoas é jogar bola. E assim vai. Cada pessoa vai encontrando os motivos que vão levando cada uma delas para o seu encontro consigo mesma. E é importante, hoje nós estamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, estudando um pouco daquilo que o Espiritismo nos fornece de informações, para rever, ou pelo menos ver que nós estamos no caminho certo. Ninguém veio aqui obrigado, pelo menos a gente imagina que ninguém veio aqui obrigado, estamos aqui por vontade própria, por decisão. Porque estar aqui hoje, ou estar aqui, ali assistindo, é algo que nos faz bem. É algo que nos conecta a uma experiência positiva. E as experiências positivas, elas se avolumam no mundo que nós estamos vivendo. Por isso que é importante nós tomarmos muito cuidado. Porque quando a gente fala de medidas de segurança, o que nós estamos nos referindo? Medidas de segurança significa processos onde uns indivíduos se organizam de forma que as suas ações não promovam perigo, ou desequilíbrio, ou sofrimento, ou até risco de morte.
Então, medidas de segurança é isso. Sem romantizar aquilo que a gente aprende em termos de evangelho e até de doutrina espírita, isso significa o quê? Que nós precisamos fazer uma revisão de quem nós somos. Sim. Já fizeram essa pergunta para si próprios? Será que nós fazemos essa pergunta o tempo todo? Olhando para o espelho, lembrando das nossas experiências infinitas que nós tivemos nesta vida, desde que nós nascemos e até aquele momento de reflexão, percebendo quais foram as experiências ruins, que trouxeram tristezas, sofrimentos, outras de alegria que a gente nunca esquece, que resignificam muitas vezes esses momentos de tristeza. Lembrar de um momento em família, lembrar de um abraço de uma pessoa querida, lembrar de uma experiência que para muitos não teria nenhum tipo de repercussão. Mas quando a gente se reconecta com aquela experiência que nós tivemos, parece que vem uma emoção que alavanca a nossa alma para o alto e ajuda a empurrar cada um de nós para frente. Então nós estamos o tempo todo, sem às vezes ter clareza ou fazer isso de uma maneira racional, promovendo medidas de segurança que vão nos levar ao equilíbrio. Agora, as escolhas somos nós que fazemos. Nós estamos inseridos num mundo de expiações e provas. Eu gosto sempre de reforçar essa questão. Aliás, são duas ideias importantíssimas e básicas que o Espiritismo nos traz. Primeira, nós estamos num mundo de expiações e provas. Não é um mundo de flores. Não é um mundo onde a gente vai encontrar equilíbrio total. Não é um espaço onde nós vamos encontrar pessoas só boas. Nós vamos encontrar pessoas ainda brutalizadas, convivendo com espíritos já elevados do ponto de vista moral e intelectual. E nessa convivência, ambos crescem, ambos progridem e ambos seguem rumo ao seu progresso infinito, até atingir a perfeição e a felicidade. Um outro conceito, quando a gente faz esse olhar para nós mesmos, quem somos nós? É que nós somos espíritos criados por Deus. Em um determinado momento da nossa trajetória infinita das encarnações, porque a gente não sabe quantas encarnações nós tivemos. E a gente não sabe ainda quanto ainda virão até que a gente consiga atingir a perfeição e a felicidade, porque este é o objetivo da experiência humana. Então a experiência humana não é para a gente ficar rico. E é engraçado, o que se divulga ou se estabelece como critério é que a pessoa tem que ter uma profissão para ser feliz, ou ela tem que ter um carro, uma casa para ser feliz, ou ela tem que ter sucesso na sua carreira profissional para que ela seja feliz. E aí a gente estimula, aliás, um espírito competitivo, de competitividade gigantesca entre as pessoas, ao invés de nós ensinarmos as pessoas a cooperatividade, a se ajudarem, a ambos darem as mãos e seguirem em frente ao progresso. Não é porque eu tenho determinadas habilidades ou experiência ou conhecimento em determinada área que eu simplesmente vou me posicionar ali como se eu fosse o suprassumo. Mas, infelizmente, muitos métodos educacionais vigentes estabelecem a competitividade como uma ferramenta educacional. Isso é muito sério, porque isso vai fazer com que esse indivíduo lá no futuro seja um predador do ponto de vista das suas ações. E vai fazer de tudo que está ao seu alcance para ser o primeiro, sem pensar naqueles que foram segundo, ficarem segundo, e terceiro, e quarto, e quinto, e por aí vai. É como uma corrida. Quantas vezes a gente se emociona de ver as pessoas correndo, e aí em muitas situações aconteceu isso. Uma pessoa cai, e aí a outra pessoa, ao invés de simplesmente continuar correndo, ela vai, ajuda a pessoa a se levantar e continua correndo. Então, quando eu vejo essas situações, por exemplo, para mim, pelo menos, pessoalmente, quem venceu a corrida? Foi aquela que chegou em primeiro lugar? Não.
Ah, mas tecnicamente foi ela que subiu no pódio? Foi, não tem problema. Mas do ponto de vista moral, o que tem mais valor naquela corrida, para mim, é aquela pessoa que parou, que se deixou ganhar, que poderia ter todas as condições de ganhar, para auxiliar aquela pessoa que caiu por algum motivo. É assim que, aos olhos de Deus, nós vamos crescendo. Não, nós não estamos falando que as pessoas têm que ser previdentes, nós temos que ser previdentes, nós temos que tomar cuidado, nós temos que zelar por aquilo que a gente conquistar. Mas sabendo que deste mundo a gente não leva nada. Para a próxima experiência, a gente não leva a conta de banco, o carro que a gente conseguiu, a casa, a nossa chácara, a casa da praia, enfim, tudo. Todos os bens materiais possíveis que são compráveis com os nossos recursos, oriundos muitas vezes dos nossos esforços. Mas a gente não leva absolutamente nada para o lado de lá. Então, diante de uma realidade como essa, o que a gente tem que fazer? Mudar o nosso psiquismo, mudar o nosso comportamento, potencializar as nossas escolhas para aquilo que realmente é útil do ponto de vista coletivo. Então, as medidas de segurança são várias. Num mundo onde a gente está vivendo, né, uma conectividade imensa, o que é buscar a paz interior? Recentemente, nós tivemos um problema seríssimo aí com um dos donos de uma grande rede social, né, que foi processado porque estava gerando um comportamento nos jovens extremamente perturbador. Isso, né, rodou o mundo inteiro. Mas o que estava acontecendo ali? Não foi só a ferramenta que foi criada para essa finalidade, mas o que as pessoas, ao viver aquela experiência, extraem das redes sociais para a sua vida. Então, para muitas pessoas, quando começam a ver os compartilhamentos, os stories e tudo aquilo que as pessoas vivem no mundo social, naquela rede virtual, para outras vão causando uma certa depressão, uma certa tristeza. É que como se a felicidade perfeita e absoluta estivesse naquela experiência. E muitas vezes não estão. Porque a realidade não é aquilo que a gente vê no Instagram. A realidade não é aquela que a gente vê no Facebook. Ou em qualquer outra rede social, seja ela qual for. A realidade é o que a gente vivencia na prática quando a gente senta um com o outro para conversar, para bater um papo. E hoje em dia, gente, com as tecnologias do jeito que estão, nem as fotos das pessoas a gente pode acreditar que são daquele jeito. Meu Deus, tem filtro que a gente fica parecendo Tom Cruise lá no Top Gun, no primeiro filme dele, de tão bonito que a gente fica. Aí vai tirar uma foto normal, aí a gente vê os defeitos do rosto, as espinhas, né? As rugas por conta da idade. Mas os filtros que os aplicativos nos dão, nossa, mudam completamente a nossa face. Nós ficamos realmente muito bonitos. Ajuda na autoestima? Ajuda, mas não é a realidade. Então, dessa forma, então, o que a gente entende? Para que a gente busque essa paz interior, é necessário que a gente se conecte verdadeiramente com esta realidade. Não tem problema nós postarmos aquilo que nós estamos vivenciando, compartilhando momentos de alegria para nós. Não há problema nenhum. Desde que esse compartilhamento esteja realmente sendo acompanhado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas existe um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada. Assistam. E a gente vai realmente tomar muito cuidado com as redes sociais. Porque eles sabem tudo que nós estamos fazendo. Absolutamente tudo. E eles tratam desse assunto lá nesse documentário Privacidade Hackeada. Mas voltando ao nosso assunto, o que a gente quer reforçar e que o Espiritismo traz para nós, tá? Então, quando a gente busca essas mudanças ou essas medidas de segurança para que a nossa paz interior se estabeleça, a gente tem que olhar, em primeiro lugar, né, é uma sugestão, tá? Quais são as repercussões das nossas ações na vida do outro? Porque quando a gente busca a paz interior, é uma busca muito pessoal. A gente vai atrás daquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz alegria, que nos traz paz.
E isso é uma escolha muito individual. Tem gente que vai num show para ter paz. Tem gente que vai fazer compra para ter paz. Tem gente que espera, né, o esposo sair de casa para ter um pouquinho de paz. E ao contrário também é verdadeiro, né? Tem gente que espera que a esposa e o filho saiam de casa, ou os filhos, né, para que ele viva pelo menos meia hora de paz. E essa paz é uma escolha, um sentimento que ele tem. E as nossas ações, elas devem ser ao contrário, né? Nós devemos começar a refletir do quanto as nossas atitudes e ações refletem na vida do outro. Porque isso vai interferir na minha paz. Né? Se a gente tem pelo menos um pouco de empatia já desenvolvida, que é uma das virtudes que o ser humano precisa desenvolver, se a gente tem um pouquinho de empatia, a gente vai olhar o sofrimento do outro. E a gente vai perceber que as nossas ações, elas vão interferir na paz do outro. E que vai interferir na minha paz. Porque pode ser que até eu não tenha consciência perfeita desse processo, mas as vidas do infinito vão mostrar para nós o quanto nós desajustamos e desequilibramos o outro. Muitas vezes por decisões arbitrárias que nós tomamos e não preparamos a pessoa para ouvir determinadas questões que precisam ser ouvidas. Mas existem maneiras e maneiras de se falar as coisas. Vocês concordam? Tem gente que tem um sincericídio tão forte, que a gente chama de sincericídio. Pessoa tão sincera, mas tão sincera, que as pessoas acham que a pessoa é brava. E lá vem o fulano, Jesus amado, ele vai falar alguma coisa do meu comportamento. E a sinceridade é uma virtude. E que também precisa ser medida. Mas a gente não pode sufocar as nossas tendências, os nossos sentimentos e a nossa forma de pensar. O que a gente tem que fazer? Respeitar um ao outro. Se a pessoa é sincera, que a gente conviva bem com ela, não tem problema algum. Por quê? Se a pessoa falar alguma coisa que ela pensa de nós, a gente tem que fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que disseram. Primeira coisa, é verdade aquilo? Se é verdade, seja humilde, reconheça e mude. Não é verdade? Procure esclarecer aquilo que falaram. Né? Sobre outra ótica, sobre outro ponto de vista. Porque às vezes, do jeito que a notícia chega para nós, é uma percepção que a pessoa tem. Concordam? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Todo olhar de uma questão é a perspectiva daquele olhar. Significa que é verdade? Não. Significa que alguém está olhando uma situação, está fazendo uma análise daquela situação e está inferindo sobre aquilo que está acontecendo. É um ponto de vista. Então, se não é verdade, procure esclarecer. Se a pessoa não quiser reconhecer, não tem problema. A verdade um dia aparecerá. Porque quem estiver com a verdade, pela verdade será reconhecido. Isso foi um grande aprendizado que nós tivemos em nossa existência. Nessa existência eu vou levar muito forte essa ideia. Quem estiver com a verdade, pela verdade será reconhecido. Pode demorar o tempo que for. Então, se não for verdade, procure esclarecer, mostrando um outro ponto de vista. Que inclusive é o que Jesus ensinou no seu evangelho quando ele disse dar a outra face. Não significa assim, você toma um tapa no rosto, você vai lá e dá um outro tapa no rosto. Não, isso aí é olho por olho e dente por dente, que é uma lei de Talião lá do Antigo Testamento, que não foi nenhuma ideia criada lá entre os judeus. Né? Que é uma referência muito forte entre os judeus. Olho por olho, dente por dente. E aí Gandhi, né, com a sua sabedoria, dizia assim, olho por olho, dente por dente, a humanidade ficará cega. Por quê? O perdão nunca vai se estabelecer. Então é necessário que a gente olhe sobre outras perspectivas e apresente essa perspectiva. Se a pessoa não aceitou, tudo bem, você fez a sua parte, segue seu caminho, segue em frente, rumo ao seu progresso. Então, se é verdade, seja humilde e reconheça. E olha, gente, é difícil fazer isso. É muito difícil quando alguém chega para nós e fala alguma coisa que está acontecendo, que a gente não está enxergando, a gente simplesmente fala assim, minha irmã, meu irmão, obrigado. Eu não estava enxergando desse jeito.
É bem difícil. Existem casos? Existem. Existem, nós conhecemos casos assim, muito parecidos. Que às vezes a gente se empolga de tal tamanho com uma ideia, né, com uma defesa de de alguma coisa, de uma forma geral, e a gente se empolga. E na empolgação a gente vai desferindo um monte de coisa. Sem perceber muitas vezes que nós estamos magoando as pessoas. E essa mágoa que a gente desfere vai ter uma consequência. Em algum momento da nossa caminhada terrena. Porque todo desajuste que nós promovemos, eles serão, né, reajustados no futuro. De que forma isso vai acontecer? Não tem regra geral. Porque você fez isso, você vai ter que pagar com isso. Não é assim que funciona, né, o processo de evolução, segundo o Espiritismo. Todo desajuste e desequilíbrio que nós promovemos, nós teremos que reajustar. Como isso vai acontecer, cabe a Deus definir nas nossas próximas existências. E vira e mexe, a gente está em determinadas situações nesta vida, que as coisas, a gente tenta e não vai, tenta e não vai, tenta e não vai. A gente até brinca com a gente, eu devo ter feito alguma coisa na outra encarnação. Ou a gente usa aquelas frases, né? Olha, eu realmente coloquei o prego na cruz de Jesus, não é possível um negócio desse. São frases bem, né, comuns aí da sociedade. Mas assim, o que a gente está por trás disso? Muitos comportamentos que nós tivemos lá no passado devem ser reajustados de alguma forma. Como é que a gente vai saber? Não dá para saber porque não dá para acessar essa memória. Então, se está difícil, permaneça no seu caminho. Faça de tudo que está ao seu alcance para aquilo dar certo. Porque para Deus, o que vai valer são as verdadeiras intenções que estão por trás daquele processo. E num mundo, como eu estava dizendo, altamente conectado, isso gera, muitas vezes, um mal-estar. Porque a gente não olha só um mundo real, ilusório, virtual. Porque isso pode gerar um desgaste para nós, até do ponto de vista prático. Por quê? Tem muitas empresas por aí, por exemplo, que não permitem que o funcionário fique em redes sociais durante o trabalho. Por quê? Porque tira o nosso foco. Tira a nossa percepção daquilo que a gente tem que fazer naquele momento. E se deixar, a gente fica nas redes sociais horas e horas e horas, daqui a pouco o tempo passou, a gente não lê um livro, né? A gente não fez uma reflexão, a gente não fez uma pesquisa, coisas que vão acrescentar e agregar para as nossas vidas. A gente fica preocupado só com a vida dos outros, né? Porque a gente não fica olhando o nosso perfil. A gente fica, quem que entra na rede social e fica olhando, que perfil, que lindo, né? A foto da família, a foto do filho. Ninguém faz isso. A gente entra para ver a vida dos outros. Para ver o que as pessoas estão fazendo. Quando a gente olha o status do WhatsApp, né? E aparece lá que as pessoas estão postando, fora as mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, que acontecem o tempo todo, a gente quer ver o que as pessoas postaram. A gente quer ver o que as pessoas estão fazendo. E, de repente, a gente se depara com alguma postagem que pode nos perturbar. Aí é uma escolha que a gente vai fazer. Será que eu vou deixar e permitir que aquela postagem, aquela situação, às vezes a minha compreensão ou a minha leitura daquela situação me faça mal? É uma escolha que eu faço. Eu posso escolher fazer isso e continuar alimentando o sentimento de desequilíbrio, que um dia eu vou ter que ajustar. Ou eu simplesmente paro de ver aquilo lá e vou fazer uma coisa realmente que seja útil para a minha vida, para a minha existência, para o meu caminhar, para o meu aprendizado. Tem gente que tem tanta atividade para fazer que nem tempo de ver as redes sociais tem. Tem outras pessoas que usam das redes sociais para fazer o bem, para disseminar uma boa causa. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui, né, que ajuda o Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma atividade maravilhosa, inesquecível. Desde o dia que eu estive em contato com esse trabalho, é um trabalho que movimenta muita gente e muitas ações no bem. Então aí você usa a rede social para promover o bem, para mostrar o que as pessoas estão fazendo e para pedir ajuda. Porque para custear determinadas atividades, gente, é necessário recursos financeiros. E aí, a rede social, ela tem uma finalidade exclusivamente superior, para ajudar, às vezes, milhões e milhões de pessoas que estão desamparadas em algum lugar deste mundo.
O Fraternidade Sem Fronteiras, por exemplo, tem atividades no Brasil, tem na África, e vem fazendo o bem na medida das suas forças, promovendo uma mudança que é o que a doutrina espírita tem enquanto uma bandeira. Como é que nós vamos vencer as desigualdades deste mundo? Nós precisamos agir no mundo, mudando devagarzinho o quadro de desigualdade que a gente vê. Por quê? Porque a gente já entendeu que esse é o caminho. O cristão que não tem conexão com essa prática do bem, ele não entendeu ainda a mensagem de Jesus. Por quê? Só quem passa fome sabe o valor de um prato de comida. Se eu nunca passei fome na minha vida, eu não sei o que é ter um prato de comida ali na minha frente. Só quem passou frio sabe o valor de uma cobertura e de um agasalho. Se eu não passei frio, às vezes, por vulnerabilidade social, eu não sei o que é. Eu sempre tive uma blusa, eu sempre tive um cobertor, eu sempre tive uma cama quente. Agora, faz que nem Buda, né? Sai da nossa zona de conforto e vai lá ver o que está acontecendo na sociedade, no mundo. E a gente vai perceber o quanto tem de pessoas vulneráveis e sofrendo. E diante de um quadro desse, a gente precisa mobilizar forças para auxiliar, para ajudar. Isso é estabelecer vínculos de segurança para a gente ter paz. Porque a gente vai sair da nossa zona de conforto e vai à luta para sanar uma desigualdade existente no mundo. Então, é necessário que essa busca por esse equilíbrio, por essa paz, se estabeleça. Agora, o que a gente precisa mais fazer, né, para que a gente crie, pelo menos, ferramentas diárias, né, porque acontece todo dia, a gente sai do centro espírita, vai para a nossa família, depois tem o almoço, depois tem o encontro dos familiares, aí domingo à noite a gente vai dormir e a semana começa de novo. Então, para pensar, quem está empregado ou tem uma renda qualquer, ela vai estar tranquila, vai ter os seus problemas, as suas dificuldades, né, nas relações familiares, ou até sentimentais, enfim. Mas ela vai ter alguma coisa para fazer na segunda-feira. Quem está desempregado? Quem está desempregado e tem filhos para criar? Imagina, a pessoa vai dormir pensando assim, amanhã eu preciso procurar um emprego. Amanhã eu preciso ir atrás de algum trabalho para trazer o mínimo para os meus filhos comerem. Eu não sei, porque, né, por mais dificuldades e lutas que a gente tenha enfrentado na vida, a gente sempre teve pessoas que nos ajudaram. Mas eu fico imaginando o que é na cabeça de um pai ir dormir sem saber se no dia seguinte ele vai trazer a comida necessária para os seus filhos. Eu penso que, olha, deve ser uma dor imensurável para aquele ser humano, para a mãe também. A mãe vai dormir e não sabe exatamente se ela vai conseguir trazer o alimento necessário no dia seguinte, ou naquela semana. Então, isso é algo que vai acontecer o tempo todo. Então, nós espíritas, entendedores da lei universal, da reencarnação e das ações no bem que vão trazer frutos, não só para nós, mas para o mundo e para as pessoas, a gente precisa, o quanto possível, ter essas ações. Não por uma questão apenas moral, mas por uma questão de bem-estar. Porque quando a gente move o amor através das ações do bem, nós também nos sentimos bem. Né? Quando a gente vê uma pessoa que estava ali desesperada, sendo acalentada por uma cesta básica, ou por alguma coisa, um prato de comida, uma ação, um gesto, às vezes um sorriso. Às vezes a pessoa sai de casa, vai trabalhar, no ponto de ônibus está angustiada, desesperada, com todas as lutas íntimas que a pessoa está travando, às vezes um sorriso que recebe no trabalho muda completamente o seu estado de espírito, o seu estado mental. Às vezes uma palavra, uma frase, um gesto pode dar uma vida. E nós, entendedores desses mecanismos, a gente precisa agir de maneira a multiplicar esse comportamento na sociedade. E não só focar nas coisas ruins. Nas coisas ruins, os desajustes são importantes nós olharmos. Mas tem muita coisa boa. Tem o tempo todo coisas lindas e maravilhosas que acontecem em nossas vidas. Então, né, quais são os benefícios da paz interior? É um remédio natural para a composição humana.
E esse remédio, né, a gente vai transcender um estado de aprisionamento que nos cega completamente. Como é que a gente faz isso? Passa a olhar as coisas que têm realmente valor nas suas vidas e valorize-as. Em outras oportunidades a gente já falou sobre isso aqui. Sabe o que é você brigar com alguém que você ama, mas naquele momento eu estava com raiva e eu desferi às vezes muitas ofensas, e chegar no final da tarde a pessoa não está mais lá porque desencarnou? Conhecem casos assim na sociedade? Eu conheço um monte. Então, o momento é agora, aproveite agora. Mas a gente acredita que a vida continua. Sim, a vida continua, mas a ausência física fere profundamente o nosso espírito. Alguém que foi embora, materialmente falando, alguém que nos faz falta, um irmão mais velho, um pai, uma mãe, essa ausência física maltrata o nosso espírito. Não adianta a gente romantizar, a gente tem que entender sim que nós somos imortais, que a vida continua, que nós nos encontraremos na espiritualidade, mas a ausência física fere, machuca e nos faz sofrer. A gente briga de manhã e à noite a pessoa não está lá. E aí? Por um momento de cegueira, eu não mudei o meu comportamento porque eu estava certo. E tem até aquela história do Chico, que eu acho assim que ela cabe em todos esses momentos. Né? Vocês vão lembrar disso, né? Que uma mulher procurou o Chico para tomar um passe. Lembra dessa história? É fantástica, né? E aí ela foi no centro, o Chico estava trabalhando. Ela vai no trabalho, o chefe dele já estava bravo, né? Porque tanta gente procurando o Chico não está. Ele não veio trabalhar hoje. Aí ela ficou o dia inteiro procurando o Chico e nada. Aí foi no centro espírita. Primeira coisa que ela chegou, ela agrediu o Chico, mas agrediu mesmo. Pedindo um passe e sentou. Me dá um passe que eu estou aqui atrás do senhor. Você está achando que eu tenho tempo para ficar correndo atrás do senhor desse jeito? Sentou na cadeira. O Chico tinha sido agredido fisicamente. Estava perturbado, porque é ser humano. E ele falou assim, meu Deus, como é que eu vou dar um passe nessa mulher? Eu desse jeito, nesse estado de alma. Aí aparece Emmanuel, né? Chico, o que está acontecendo? Emmanuel, você não viu? Essa mulher me agrediu e pediu um passe. Como é que eu vou dar um passe nela? Ela falou assim, então se restabeleça, se equilibre e vai dar um passe naquela mulher. Mas você não está vendo, Emmanuel, que eu não tenho razão? Ela falou assim, você tem razão e ela necessidade. Então esquece a sua razão, se reequilibra e vai ajudar aquela mulher. É difícil fazer isso? É. Mas se a gente se habitua a agir com paciência, que é uma virtude, a gente vai gradativamente agindo desse jeito. Na hora dali soltar uma ofensa, para e pensa, muda o foco, muda o pensamento, muda o sentimento, porque a pessoa pode não estar ali no final do dia. Pode. A gente nunca sabe quando nós retornaremos. Tá? A paz interior tem a ver com a saúde. Sim. Com o equilíbrio do nosso psiquismo, vai alterar naturalmente o nosso bem-estar. Porque quando nós nos desajustamos do ponto de vista do sentimento, isso interfere no nosso corpo físico. Então aquela frase comum que diz corpo sã, mente sã, corpo são, ela tem uma verdade inquestionável do ponto de vista da paz interior. Porque se a gente continuar tendo as experiências negativas, cada vez mais intensas, isso vai trazer um prejuízo profundo para o nosso corpo físico. E a gente vai lá na frente ter que recompor isso de alguma forma. Às vezes vem uma doença, vem um desequilíbrio e a gente vai precisar fazer tratamento. Então, que a gente possa usar dos recursos necessários que nós dispomos hoje para buscar essa paz interior. Que seja através da meditação, da oração, da paz, do passe, enfim. Tem infinitas possibilidades do ser humano buscar essa paz hoje. Hoje não dá para dizer que não tem recurso. E tem. Para tudo quanto é lado. E tudo quanto é religião oferece, né, não só religião, mas filosofias e outras práticas meditativas, um monte de recurso. Cabe a cada um buscar essa paz interior. E o autoconhecimento tem a ver com paz interior? Muito. Como eu disse, você olhar quem você é, entender as suas mazelas, as suas fragilidades, vão ajudar a gente a se conectar com essa realidade. E vai fazer com que a gente mude a nossa postura, a gente tenha uma vida mais plena.
Porque nós vamos valorizar aquilo que realmente nos traz de benefícios na vida. E a gente vai escolhendo os caminhos, né, e vamos dando vazão aos problemas que estão ali estabelecidos, e nós vamos melhorar. Porque diante das dores e das dificuldades, a gente tem duas escolhas. Ou a gente sente e chora, ou a gente luta com força e garra e resignação para mudar aquela situação. E ela muda, né? E essa mudança vem. Então, tudo aquilo que interfere no nosso meio, a sociedade, a forma que as pessoas agem, aquilo que a gente vê no noticiário, as questões que envolvem a sociedade de uma forma geral, tem uma infinidade de informações que batem a nossa porta o tempo todo e que interferem no nosso bem-estar. Aí é uma escolha que a gente faz o tempo todo, enquanto espíritos imortais. Eu posso tomar aquela notícia, aquela situação, aquilo que eu absorvi e usar aquilo para um crescimento. Ou eu posso simplesmente me deixar desequilibrar para que a gente possa, né, às vezes, sofrer, porque o desequilíbrio gera sofrimento. Então, o autoconhecer-se, ao conhecer as suas limitações, conhecer as suas capacidades, ajuda, portanto, a gente se conectar a esse universo. E, por fim, um último aspecto. Nós desenvolvemos a fé e a oração. A fé vem daquilo que a gente acredita. Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, dizia, né, a fé é a substância das coisas que não existem, que não se veem. Pela fé, os séculos e os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Gente, Hebreus capítulo 11, se vocês puderem ler qualquer dia, é um resumo do Antigo Testamento que Paulo de Tarso faz. E ele fala da fé. Essa fé entra no campo da crença. E no campo da crença, nós precisamos respeitar o ser humano. Cada um tem as suas convicções. Só que essas convicções não devem interferir no bem-estar do seu semelhante. Ou achar que a minha fé é a melhor que todas. E isso serve para nós espíritas também. Né? Porque toda religião tem a sua finalidade no mundo. Toda religião tem a sua capacidade de transformação. Tem as suas ideias e as suas informações. E a oração não é aquela apenas dita, né, aos ventos, ou aquela reproduzida de maneira repetitiva. São palavras que nascem da alma. São palavras que nascem do coração. E Deus há de nos conectar com esta realidade. E eu termino contando, no campo da oração, contando aquela pequena anedota, aquela pequena historinha de Leão Tolstói, que conta que um sacerdote foi fazer, né, a sua pregação do evangelho para várias pessoas em vários lugares do mundo. E numa ilha remota ele encontrou 3 eremitas que faziam uma oração que era da seguinte forma: eu sou um, vós sois 2, nós somos 3. Tende piedade de nós. Essa oração que os 3 eremitas faziam. Aquele sacerdote, vendo aquela situação, o que ele fez? Ensinou o Pai Nosso, a oração dominical, ensinou como é que Jesus verbalizava os ensinamentos, ensinou as lições do mestre para aqueles eremitas. E eles ficaram encantados, sedentos de mais conhecimentos. Terminando aquele período de aprendizado, eles foram embora. Quando aquele sacerdote estava se afastando daquela ilha remota, onde viviam só aqueles 3 eremitas, eis que eles olham, vindo da ilha, uma luz que aumentava cada vez mais. E aquela luz aumentava em direção à embarcação. Quando aquela luz chegou e eles olharam, quem eram? Para o espanto daqueles sacerdotes, eram os 3 eremitas que andavam sobre as águas. Chegando perto da embarcação, disseram: Senhor, Senhor, ensina-nos novamente aquelas orações que tanto nos fez bem. O sacerdote, tomado de espanto, tamanha a fé e a capacidade de conexão com Deus, com as forças superiores daqueles 3 eremitas, simplesmente disseram para eles: continuem fazendo como vocês sempre fizeram. Aquela singela oração fazia com que eles se conectassem com esse ser supremo. É claro que isso é uma anedota, é uma história, mas que faz com que a gente entenda que cabe a cada um de nós o esforço no bem
e a conexão para que essa paz interior se estabeleça. A gente quer paz? Não existe remédio para que ela se estabeleça. Essa paz é uma busca incessante do indivíduo vivendo na sociedade. E nós espíritas temos todas as ferramentas necessárias para estimular a paz onde quer que nós estejamos. O espiritismo bem compreendido faz com que a gente conviva bem em qualquer ambiente, seja este religioso ou não, agindo segundo as perspectivas do próprio Cristo. A cada um segundo as suas obras, e estabelecida naquele último mandamento que Ele nos deu. Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amou. Somente assim sereis reconhecidos como seus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Uma semana de muita paz, um domingo abençoado, e que a gente esteja novamente na próxima semana com mais uma manhã linda de estudos, na paz e no amor do Mestre Jesus.